Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago da Silva Santos, sou aluno do curso de Sistema de Informações. Fazendo esse vídeo aqui para resolver os exercícios da matéria de modelagem. Então vamos aqui resolver o exercício 1, eleição municipal. O Tribunal Eleitoral precisa de uma aplicação que auxilie com o controle das eleições municipais pelo Brasil. Então, primeiramente, vamos identificar as possíveis tabelas da nossa modelagem. Cada município tem um nome, área em quilômetro quadrado, população e um CEP. Logo de cara, vemos aqui uma tabela município, que está de amarelo. Nome, área, quilômetro quadrado são os atributos. Vou marcar um sublinhar aqui os atributos na tabela município. O município pertence ao único estado da federação. Já marcamos município. Outra tabela, estado, que pertence ao município. Aqui vemos um relacionamento entre estado e município. Cada estado deve ter registrado sua sigla, seu nome completo. Então vamos aqui, nós temos o atributo da tabela estado, sigla e nome. Cada partido político tem um número único fornecido pelo TSE, uma sigla e um nome. Aqui temos uma tabela partido político e número único, sigla e nome são seus atributos. Os candidatos possuem um número único, nome, endereço, em alguns casos e-mail de contato. Tabela candidato, temos outra tabela candidato. Vou marcar aqui. Possui único número, nome, endereço, e-mail de contato, são os seus atributos. Cada candidato pertence a um único partido. Já marcamos candidato. Aqui nós temos uma relação entre a tabela candidato e partido. Cada partido só é mantido no cadastro se possuir pelo menos um candidato concorrendo. Aqui temos um relacionamento. É preciso registrar também a que cargo cada candidato está concorrendo. Mas lembre-se que estes cargos são os mesmos para todo o Brasil. Aqui não está explícito, mas temos aqui uma tabela país. Uma tabela país. Vamos marcar aqui. Ok? Após isso, nós vamos elaborar o nosso modelo lógico. Aqui no nosso modelo lógico, vamos criar as tabelas de acordo com o requisito que foi passado. Então vamos lá. Primeiro vamos criar a tabela município. Tabela município. Município, ela tem um ID município, primário key, not null, auto incremento. O requisito da tabela município tem os atributos nome, área, população e CEP. Vamos criar nome. O nome, vamos fazer um Vachar 25. Ele deve ser obrigatório e deve ser único. O outro atributo é a área.
O Vachar de 15 deve ser único e obrigatório. O outro atributo é a população. Um Vachar de 15 também, obrigatório. E o CEP. O CEP será um Vachar de 10, obrigatório e único. Pronto, feito nossa tabela município, vamos partir para outra tabela. O município pertence a um único estado da federação. Outra tabela, estado. E a tabela estado, ela precisa atender lá os requisitos de cardinalidade, município, entre município e o estado. Mariquí, Notinu, Alto Clemente. O estado tem o atributo a sigla e seu nome completo. A sigla. Como a sigla é conhecida, a gente pode colocar um char de 2 posições. Ela é obrigatória e único. E o nome do estado. O nome do estado será um Vachar de 15 posições. Ela precisa ser obrigatório e único. Temos aqui 2 tabelas. Nosso requisito diz que o município pertence a um único estado da federação. Então temos uma relação aí 1 para N. O município pertence a um estado. O estado tem vários municípios. Então vamos criar aqui a nossa foreign key. ID estado. Ela precisa ser inteira e not null, obrigatório. Vamos ligar aqui com o nosso conta-gotas. O estado referencia a tabela, o município referencia a tabela estado. Então, temos aqui o nosso relacionamento já feito. Vamos marcar lá no requisito e já foram atendidos. Já fizemos isso. Aqui nós temos outra tabela, partido político. Vamos criar a tabela partido político. De partido, primário aqui, not null, alto incremento. Tabela partido político tem os atributos: número único, sigla e um nome. Vamos lá fazer aqui o número, o número do partido. Vamos colocar inteiro. Não, vamos colocar double. Precisa ser obrigatório. Precisa ser único. Não quero que se repita o número de outro partido na minha tabela. O da sigla.
como o partido tem siglas maiores, a gente não conhece a sigla do partido, a gente pode botar um Vachar de 15. Precisa ser not null, obrigatório e único. O outro atributo do partido será o nome do partido. Nome será um Vachar de 25. Ele é obrigatório e único. Essa tabela partido feita, vamos marcar os requisitos que foram atendidos. Aqui, outra tabela, temos aqui candidatos. Tabela candidatos. ID candidatos, primário key, not null, auto-incremento. Os atributos do candidato são número, nome, endereço, número, vou colocar double, not null e único, número, nome, o nome do candidato, vou colocar uma baixada de 25, obrigatório, o número do candidato pode ser obrigatório, endereço, endereço obrigatório, não pode ser o campo vazio. Em alguns casos, e-mail de contato. Então, temos e-mail aí que não é obrigatório. Não é obrigatório o candidato cadastrar e-mail. Então, não vamos marcar nada aqui, né? Deixar e-mail solto. Vou mudar aqui, e-mail pode ser um Vachar 25 também. Ok. Nossa tabela candidatos está pronto. Vou marcar aqui que já foi atendido. Temos aqui um relacionamento. Cada candidato pertence a um único partido. Temos uma relação aí 1 para N. Cada candidato pertence a um único partido. O partido tem vários candidatos. Vamos criar aqui uma foreign key. ID partido. Vai precisar ser inteira. Inteira e not null. Vamos pegar o nosso conta-gota e ligar a nossa tabela partido. Pronto. Vamos ver os outros requisitos. Nós atendemos esse. Cada partido só é mantido no cadastro se possui pelo menos um candidato concorrendo. Então aqui nós temos uma relação N para N. Relação N para N entre partido e o cargo disponível. Então aqui nós temos outra tabela.
outra tabela de cargo disponível, os cargos, né? Marquee, Not Null, autocamento. Temos aqui o nome do cargo. Nome do cargo, vamos colocar baixar de 25, obrigatório. Tabela cargo, nós temos relacionamento entre candidatos e cargo. Um candidato pode concorrer a um cargo. O cargo pode ser concorrido por vários candidatos. Vamos criar outra foreign key aqui. ID. Cargos. Precisa ser inteiro. Not null. Pegar o nosso conta-gota, ligar. Pronto. Feito isso, vamos ver o outro requisito. É preciso registrar também a que cargo cada candidato está concorrendo. Mas lembre-se que este cargo são os mesmos para todo o Brasil. Então aqui nós temos outra tabela país. Outra tabela país. País. Marquee, Not Null, autocamento. No país nós temos o nome do país. Fazer um baixar de 25, obrigatório e único, e a sigla do país, Not Null e único. A sigla pode ser um char de 2 posições. Não, vou colocar de 5 posições. Tem país aí com mais de 2. Pronto. Agora vamos fazer aqui. A relação. O estado. O estado pertence a um país. O país tem vários estados. Vamos criar uma foreign key aqui. No estado, na tabela estado. ID país. Precisa ser inteiro. ID país. Precisa ser inteiro e obrigatório. Vamos ligar a tabela país ao estado. Pronto, vamos dando o nosso requisito agora. O cargo. Os cargos são os mesmos para todo o Brasil. Nós temos aqui. O país possui vários cargos. E o cargo pertence a um país. Então, aqui temos a foreign key em cargos. Que o N está aqui. ID país.
Precisa ser inteiro. Not null. Vamos ligar a tabela país, cargos. Agora veremos outro requisito que nós deveremos atender. Cada partido só é mantido no cadastro se possuir pelo menos um candidato concorrendo. Então, aqui nós temos um relacionamento entre partido e o cargo. Vamos fazer isso aqui. Um partido pode concorrer no mínimo um e no máximo vários cargos. O cargo pode concorrer no mínimo um e no máximo por vários partidos. Então aqui temos a relação N para N. Então na relação N para N, temos que criar uma tabela associativa. O nome vai ser partido e cargo. Partido e cargo. Vamos criar uma primária key de partido, primária key not null, não pode ser autoincremento de partido e o id cargo. Vai ser int primária key not null. A tabela associativa está criada. Agora vamos ligar de partido e o id cargo. Ok, nossa modelagem finalizada. Após finalizar a nossa tabela, nossa modelagem, vamos identificar se ela está na primeira forma normal. Então, eu identifiquei que o campo endereço ele é um campo composto e a primeira forma normal ela exige que campos compostos sejam decompostos ou criar uma nova tabela. Então eu vou decompor esse campo endereço. Então vamos excluir ele. Vamos excluir esse campo e vamos decompor esse endereço. Então, o endereço vai ter rua, vou achar de 45, ele é obrigatório. Seu nome da rua, complemento, que não é obrigatório, complemento. Então não vamos marcar nada. Vai achar de 45 também. E o número. Número obrigatório. Vamos criar um vai achar de 7 posições. Ok, pronto. A nossa tabela já está na primeira forma normal. Não identificamos nenhum requisito da segunda forma e nem da terceira forma normal. E terminamos por aqui.